Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente veio falar de um tema bem interessante. A gente vai falar de uma polêmica que tem rolado ao redor do planeta, sobre uma imagem que foi colocada à frente da ONU, e a gente resolveu hoje trazer uma pincelada sobre esse assunto, até mesmo para dar um discernimento, um norte melhor para todos os irmãos, né? E antes de começar a falar desse assunto, eu queria pedir aos irmãos que se inscrevessem no canal, que compartilhasse, que curtisse, porque isso nos ajuda muito, muito mesmo a alcançar o objetivo deste canal, que é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. E eu queria dizer para vocês que vocês têm nos ajudado bastante, eu dou glória a Deus por tudo isso e que Deus abençoe cada um de vocês. A primeira coisa que eu queria hoje citar é o seguinte: essa imagem que foi colocada à frente da ONU seria, no caso, a representação da besta, né? Ou então seria a representação daquilo que a ONU poderia ser, que seria a besta, ou então a ONU poderia ser o próprio anticristo, e aquilo ali seria um animal que seria adaptado ao contexto bíblico. Então existe uma série de situações que estão sendo criadas pelos cristãos, ao qual alocam aquela imagem, que eu vou colocar bem na thumb do canal, bem na entrada do canal, aquela imagem a esse animal, esse monstro que a Bíblia vem citando. Para a gente poder começar, a gente precisa ir em Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 1, versículo 2. Na verdade, é bom dar uma lida no capítulo todo, porque lá falam de duas bestas, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. E deixa eu dizer para vocês. A primeira coisa que a gente precisa analisar é qual o contexto bíblico da situação. Ali fala de um poder, realmente um poder monstruoso, um poder muito forte, que vai emergir um da terra e outro do mar. Só que, quando a gente vai fazer essa análise a respeito desse animal que está à frente da ONU, a gente precisa verificar realmente o que é a característica que está sendo citada na Bíblia. Primeiramente, a Bíblia cita ali um leopardo com patas de urso, boca de leão, o que já difere da imagem que está à frente da ONU. A imagem que está à frente da ONU é de um jaguar, que ele na verdade foi doado, né, por um casal de mexicanos, que vem de uma tradição que eles têm, de um sonho que tiveram há muito tempo atrás. Depois você pode estar dando uma pesquisada que você vai entender mais ou menos o que significa. Mas, quando você traz isso para a Bíblia, você precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia ela traz o seu referencial. Ela já diz o que realmente representa, que ali é um leopardo com as patas de urso, com a boca de leão, tem uma ferida de morte na testa, tem 10 chifres. Então você precisa ter muito cuidado com esse tipo de representação, porque com esse tipo de, na verdade, de afirmação. Por quê? Porque se você começar a desvirtuar ou a distorcer aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você pode incorrer numa situação ao qual aqueles que estão se preparando estão sendo fielmente, estão sendo fiéis àquilo que a Bíblia vem dizendo, estão se preparando, eles podem se confundir. E a confusão não é uma situação que Deus se agrada. Então, quando você começar a ter esse entendimento, corre para a palavra. Será que é isso mesmo? Não vai atrás de doutrinas vãs, não vai atrás de situações que o pessoal simplesmente falou por falar. Corre para a palavra. A palavra ela vai te direcionar da maneira mais correta possível. Então, outra coisa, ali poderia ser a representação da besta, na qual a ONU seria o anticristo. Muitos estão dizendo isso também. Só que tem um pequeno detalhe: hoje a ONU ela não tem esse poder de influência como é citado na Bíblia que o anticristo teria. O anticristo vai ter um poder de influência muito grande, principalmente político, e vai ter um poder unificador. A ONU hoje ela não tem esse poder. A ONU tem muita dificuldade para lidar com o Oriente Médio, por exemplo. A ONU hoje ela tem sido confrontada demais pelos Estados Unidos, o Irã, China, Rússia. Então o que acontece? A ONU hoje ela não tem esse poder unificador. Ela foi criada com esse intuito, mas ela não tem esse poder unificador. Então hoje ela não seria o anticristo. Então hoje nós não estaríamos às vésperas dele se manifestar, porque esse poder ainda não foi emanado.
entendeu? Então a gente precisa ter essa cautela, esse pequeno cuidado, porque realmente isso gera muita confusão. É tipo uma questão do chip ser a marca da besta. O chip não tem como ser a marca da besta, porque o chip em determinado momento da história ele vai ficar obsoleto. Hoje a gente já faz transações bancárias com a ponta do dedo, com a palma da mão, com os olhos, entendeu? A gente não depende mais do chip como se dependia antigamente. Isso foi uma teoria criada em 1963, se não me falha a memória. Foi criada nos Estados Unidos, porque lá teve quando foi criado o Vale do Silício também, houve um boom muito grande dessa questão de chips. Então criou-se essa teoria de que o chip seria a marca da besta, porque realmente foi uma revolução tecnológica muito grande. Mas você precisa perceber o seguinte: a marca da besta ela é numérica. Ela é numérica. Se diz lá que a marca da besta ela vai ter tanto, né? Vai ser 666, e só vão poder comprar e vender aqueles que tiverem essa marca, e só vão poder fazer qualquer tipo de negociação ou qualquer tipo de poder manusear o mercado financeiro quem tiver essa marca. Sabe uma coisa que está apontando para essa situação? São os algoritmos. Você sabia disso? Hoje, se você clicar no seu celular bem, botar assim, guarda-roupa, rapidamente você vai perceber que dentro da semana vai começar a aparecer um monte de ofertas de guarda-roupa para você. Por quê? Porque existiu uma coisa chamada algoritmo que identificou o teu pedido, influenciou o teu olhar, porque vai começar a aparecer para você para tentar te auxiliar na compra, mas na verdade não é um auxílio, é uma indução. Então, esses algoritmos que estão sendo criados, no futuro já está sendo preparado, já existe tecnologia para isso, já existe inteligência artificial trabalhando em cima disso, estão sendo alocados para que nos induzam ou nos coloquem numa situação onde nossa vontade ela já não é mais a primordial. Nós seremos pessoas sugestionadas através dos algoritmos. Então, se você percebe que é numérico a questão que a Bíblia cita sobre a marca da besta, e além de ser numérico, você percebe que hoje o algoritmo ele se tornou algo muito primordial nas situações da internet, na situação da internet. Hoje, tudo que você faz na internet é observado por um algoritmo. Até esse vídeo que está sendo postado aqui, dependendo... Por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilhar, para curtir, para se inscrever. Por quê? Porque existe um algoritmo que ele vai determinar o alcance desse vídeo. Entendeu? Então, quando a gente começa a ver esse tipo de tecnologia evoluindo, aí sim nós devemos abrir nossos olhos. Porque esses são os verdadeiros sinalizadores que se encaixam integralmente com a Bíblia. Porque, por exemplo, essa imagem ela não se encaixa com a Bíblia. Porque lá você tem um jaguar e na Bíblia você tem um leopardo. Lá você tem patas de urso e na Bíblia você tem patas de urso e no vídeo lá na imagem lá você tem as patas de um jaguar também. Você tem uma ferida de morte na testa da besta, mas lá não tem ferida de morte nenhuma. Então, lá tem 10 chifres aqui na palavra e lá não tem. Então, se precisa ver esse tipo de integralidade do texto. Você precisa manter ele integral. Então, mas voltando a esse assunto, depois eu vou trazer um pouquinho mais de explanação a respeito do que representa de fato a besta, que tipo de poder político, que tipo de poder ela vem trazendo para a Terra, que tipo de reino ela representa. Então, hoje, vamos deixar bem claro que a Bíblia precisa ser interpretada de uma maneira muito coesa. Quando tivermos dúvidas, leiamos, releiamos. E quando ainda encontrarmos dúvidas, procuremos o nosso pastor, procuremos uma pessoa que possa nos auxiliar, procuremos ali no Google informações um pouco mais alocadas, que você vai conseguir ter um discernimento para que não haja confusão. Então, hoje, trazendo um pouquinho mais como é que eu posso dizer, de ajuda, né? Um pouquinho mais de compreensão, essa palavra mais correta a respeito disso. Aquela imagem que está lá nada mais é do que uma figura, um símbolo, uma imagem que não representa de fato o que a Bíblia vem dizendo.
Apesar de que quando a ONU foi criada, ela foi criada com uma representação literal daquilo que seria o anticristo, mas hoje a ONU também ela não está exercendo esse poder e ela está muito longe disso, até pelos conflitos que se encontram hoje no mundo global. Então, quando o anticristo se manifestar, ele provavelmente vai se manifestar com uma solução para esse problema. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Aquela imagem não é a imagem da besta. De fato, não é uma alusão, não é um prenúncio, até mesmo porque ela não configura nada em aquilo que a Bíblia vem falando. O que nós temos que tomar cuidado hoje mesmo é a questão dos algoritmos, porque a manifestação do anticristo vai depender dessa marca, a marca da besta, que ela vai ser numérica, e hoje a gente vê os algoritmos já influenciando e moldando o nosso dia a dia. Então, depois eu vou trazer, dá uma lida depois eu vou deixar na descrição o link de um documentário muito importante que fala justamente sobre a questão dos algoritmos, aí você vai entender um pouco mais. Então era mais ou menos isso, e que Deus abençoe, que a paz seja convosco. Fica com Deus.